E seguimos com a tendência de queda da nossa taxa Selic. Tivemos um novo corte na nossa taxa de juros, que agora é de 12,75%. Então vamos descobrir quanto estão rendendo os investimentos mais tradicionais de renda fixa aqui no Brasil com essa nova taxa Selic. Então vamos descobrir quanto estão rendendo o Tesouro Selic, os CDBs, as LCIs, as LCAs e até mesmo a ultrapassada poupança. Mas é claro que nesse comparativo nós vamos considerar a inflação para descobrir a taxa real. Porque a taxa real é aquela taxa acima da inflação que realmente representa o seu ganho patrimonial. Afinal, se o investimento rende abaixo da inflação, na real ele não está rentabilizando nada o seu patrimônio. E é claro, lembra aqui já no começo desse vídeo de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e bora lá para esse comparativo. E até observando o Boletim Focus, que é o relatório semanal do nosso Banco Central, olha só o que eles estão aí prevendo para a nossa taxa Selic para os próximos anos. Então, como vocês estão vendo aqui, eles estão mostrando aí que a Selic, agora para o final de 2023, eles estão imaginando ela em 11,75%, então teremos mais reduções ainda da Selic esse ano. 2024, 9%, mais cortes ainda na Selic, e 2025, 8,5%. Ou seja, se nós considerarmos aqui os próximos 2 anos, a expectativa do governo é que nós tenhamos ainda mais cortes na taxa de juros, ou seja, uma tendência de queda, um ciclo de baixa de pelo menos 2 anos na nossa taxa Selic. Ou seja, a cada 45 dias pelos próximos 2 anos, a tendência é que os seus investimentos conservadores de renda fixa passem a render cada vez menos. E aproveita e comenta aqui, quanto que você acha que a nossa Selic vai fechar aí no final, em dezembro de 2023? Na nossa opinião aqui, nós acreditamos que ela vai fechar na casa dos 11,5%, um pouquinho abaixo do que o Banco Central está prevendo. E você, quanto que você acha? Qual o percentual? Comenta aqui. Outro ponto que nós temos que entender é que sempre nós estamos vivendo um ciclo na nossa taxa de juros, seja um ciclo de alta ou um ciclo de baixa. Quando nós estamos vivendo um ciclo de alta da taxa de juros, significa que o Banco Central está adotando uma política monetária contracionista. Aumenta a taxa de juros, diminui o crédito, menos dinheiro circulando na economia, uma inflação menor. Porém, o momento que nós estamos vivendo agora é um ciclo de taxa de juros em baixa, ou seja, é uma política monetária expansionista. O governo tem o objetivo, então, de reduzir a taxa de juros, assim incentivar o consumo para que a economia gire mais, as empresas acabam vendendo mais, contratando mais, então é uma política monetária expansionista a fim de aumentar o dinheiro em circulação na nossa economia e, obviamente, a inflação com isso tende a subir um pouco. E observando no tempo, vamos olhar aqui quais foram os últimos ciclos da nossa taxa de juros no Brasil. Então, olha só, pessoal, como vocês estão vendo aqui, começa esse gráfico lá em agosto de 2011, onde nós tínhamos uma Selic na casa dos 12,5%. Aí, em agosto de 2012, ela caiu na casa dos 7%. A partir de 2014, veja que ela já subiu para 11%. E aí sim, lá em 2015, ela bateu nos 14% e foi quase até 2017 nesse número, mais ou menos até 2016. E essa subida, pessoal, que ela ficou na casa, que a nossa Selic ficou, na verdade, nos 14,25% em 2015, foi por uma crise política que o Brasil passou pelo impeachment da então presidente Dilma. Isso fez a nossa taxa de juros subir lá nas alturas, nós tivemos inflação, entre outras coisas. Depois disso, as coisas foram se acalmando, a taxa de juros veio caindo, ou seja, nós entramos num ciclo de queda da taxa de juros, uma política expansionista onde o consumo foi incentivado, até que a gente chegou aqui em 2009 para 2020 na casa aqui dos 7%, 6,75% da nossa taxa Selic. Mas agora olha nessa próxima imagem, a partir de 2020, o que aconteceu na nossa taxa de juros. Então agora, pessoal, se vocês observarem em 2020, principalmente a partir de agosto de 2020, nós vemos uma taxa Selic baixíssima, um dos menores patamares da história. Isso aconteceu por decorrência do Covid, o mundo parou, o Brasil parou e o governo queria incentivar ao máximo o consumo de alguma forma, as pessoas pegando dinheiro mais barato, porque senão nós teríamos uma crise descontrolada no Brasil, com desemprego, entre outras coisas. Então eles reduziram lá embaixo a taxa de juros, então para comprar carro, financiar casa, construir, entre outras coisas, pegar dinheiro emprestado do banco, nós tivemos uma das menores taxas da história para você pegar dinheiro, se alavancar e obviamente você ia fazer alguma coisa com esse dinheiro ia voltar para a economia. Era uma forma artificial que o governo achou de incentivar o consumo em um período que estava todo mundo consumindo menos por medo aí da questão da pandemia, Então veja que aqui nós tivemos uma tendência, um ciclo de baixa muito forte na nossa taxa de juros
que gerou uma inflação, né? E a partir daí você vê de 2021 uma tendência de alta da nossa taxa de juros, né? Veja, nós entramos num ciclo de alta que saiu de 2% até agora os 13,75% que nós vivemos há pouco tempo. Veja que nós vivemos de maio de 2021 até agosto de 2022, ou seja, mais de um ano, um ciclo de alta da nossa taxa de juros. E até agora há pouco tempo nós tínhamos os 13,75%, né, onde nós tivemos novos cortes até chegar nesse corte que nós estamos hoje. E isso vem acontecendo porque agora nós iniciamos um novo marco, que é uma tendência de queda da taxa de juros, porque nós temos uma inflação relativamente controlada e uma taxa de juros muito alta. A economia está meio estagnada e o governo agora vai tentar entrar nesse ciclo expansionista, reduzindo taxa de juros para que os empréstimos fiquem mais baratos, empresas e pessoas tomem dinheiro emprestado e esse dinheiro volte na economia, assim aquecendo, né, o consumo, gerando novos empregos, entre outras coisas. Provando e embasando tudo que nós estamos falando aqui, a tendência é que nos próximos 3 anos nós vamos viver um ciclo de baixa na nossa taxa de juros. Como já foi mostrado o Boletim Focus aqui para vocês, para 2023, 2024, 2025, a tendência é queda na nossa taxa Selic. Então o próprio Banco Central já está demonstrando que as atitudes que eles vão tomar, né, a estratégia de política monetária, vai ser uma política monetária expansionista, a fim de reduzir a taxa de juros para incentivar o consumo. A questão é que se reduz a nossa taxa de juros, o rendimento dos seus investimentos em renda fixa vão render cada vez menos e a expectativa, ou pelo menos pela previsão aí do Banco Central, é que o seu dinheiro a cada 45 dias vai render menos pelos próximos 3 anos. Mas vamos lá então, vamos à simulação de quanto vai render os seus investimentos em renda fixa com esse novo corte na nossa taxa de juros. Para realizar a simulação, nós vamos considerar algumas variáveis fixas aqui, como por exemplo a inflação. A inflação dos últimos 12 meses até o momento que gravamos esse vídeo foi de 4,61%. Então nós vamos considerar essa inflação para descobrir o rendimento real dos investimentos na nossa simulação. Vamos também considerar o imposto de renda de 17,5%, ou seja, para todas as aplicações o prazo de 1 ano. Dessa forma a gente já consegue deduzir a inflação, deduzir o imposto de renda e realmente saber de forma igual, né, em todos os investimentos quanto vai cair no seu bolso. E também vamos considerar um valor fixo de R$1.000 em todas as aplicações, né, para poder saber quanto ela vai render aí de forma bruta ou de forma real. Vale lembrar, se você, exemplo, tem R$10.000, basicamente é pegar esse resultado que nós vamos trazer na simulação e fazer vezes 10. Então, R$1.000 é um múltiplo fácil aí para você saber e colocar na tua realidade de quanto vai passar a render agora o seu investimento. Então, como vocês estão vendo na nossa tabela, nós vamos realizar então a simulação para R$1.000 pelo período de 1 ano com a nossa nova taxa Selic de 12,75%. Vamos comparar aqui os investimentos, a poupança, o CDB 100% do CDI, Tesouro Selic, contas remuneradas que rendem a Selic ou 100% do CDI. Também vamos considerar LCIs e LCAs com rendimento de 90% do CDI que você encontra em bancos digitais e também CDBs que rendem 110% do CDI, um exemplo aqui, o Sofisa Direto. Então vamos primeiro avaliar a poupança, qual que é o ganho percentual, ganho em reais e a taxa real acima da inflação. Então o rendimento em percentual, pessoal, em 1 ano, se você aplicar R$1.000 na poupança, é 7,6% no ano, tá? Rendimento em reais, R$76. Taxa real descontando a inflação, você desconta esse 4,61 do 7,6, você vai ganhar 2,99 acima da inflação. Esse é o ganho da poupança. Agora nós vamos ver como os próximos investimentos eles rendem bem acima, né, do que a poupança. Então, se nós pegarmos CDB 100% do CDI, Tesouro Selic ou contas remuneradas como o IT ou o Nubank, você, em 1 ano, investido na nossa nova taxa Selic, né, 12,75, você vai ter em percentual um ganho descontado de imposto de renda 10,51%. O que daria em reais em 1 ano para você, em cima desses R$ 1.105,10, um ganho acima da inflação, uma taxa real de 5,9%, né? Praticamente o dobro aí da poupança. Em LCIs e LCAs de 90% do CDI, o rendimento de 1 ano em percentual vai ser de 11,47%, aqui não tem a dedução de IR, né? Isso em reais vai trazer para você, em cima desses R$1.000 aplicados nas LCIs ou LCAs, R$ 114,70 em 1 ano, um ganho acima da inflação, uma taxa real de 6,86%. E se você aplicar lá no CDB do Sofisa Direto, que rende 110% do CDI, você vai ter um ganho percentual já deduzido do imposto de renda em 1 ano de 11,57%, um rendimento em reais de R$ 115,70 em cima dos R$1.000 aplicados por esse período, uma taxa real acima da inflação de 6,96%. E aí, o que você achou desses ganhos, né? Provavelmente foram mais apertados do que você estava imaginando. E vale lembrar, né, pessoal, já é de ciência de todos que no início de novembro e na metade de dezembro nós teremos novas reuniões do Copom.
onde nós teremos novos cortes da taxa de juros, ou seja, esses rendimentos que vocês estão vendo agora, no início de novembro e na metade de dezembro, eles vão reduzir ainda mais, porque essa é a nova curva, a nova tendência da nossa taxa de juros. Uma redução na taxa de juros, ou seja, os seus investimentos conservadores vão render cada vez menos a cada 45 dias. E agora comenta aqui, queremos saber de vocês. Será que no próximo ano realmente a renda fixa vai deixar de ser tão interessante com esses novos cortes de juros? Será que é o momento da renda variável? Qual que está sendo o teu sentimento? Deixa aqui nos comentários. É claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vocês vão ter sugestões de vídeos aqui do lado para continuar aprendendo a investir do jeito certo, mesmo com a Selic caindo. Até a próxima!